Caros irmãos, boa noite. Estamos agora iniciando mais um estudo do projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, da Associação Espírita Mestre de Amor. Queremos começar agradecendo o convite feito para que estejamos aqui mais uma vez falando sobre Jesus, que mais do que nunca é necessário falarmos em Jesus, pensarmos em Jesus, e nada melhor do que esses livros da Amélia Rodrigues, ditados a Divaldo Pereira Franco, em que ela traz elucidações a respeito de situações vividas por Jesus, numa extensão do resumo que é colocado nos Evangelhos. Então, vamos para melhor aproveitamento do nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais esta oportunidade que temos de estarmos aqui em seu nome, buscando conhecer um pouco mais sobre Jesus e verificarmos aquilo que podemos, que já temos condições de colocar em prática dos seus ensinamentos. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós estaremos estudando a lição 11 do livro Luz do Mundo, em que é intitulada Multidão de Sofrimentos. Essa mensagem está dividida em duas partes. A primeira parte fala a respeito da situação em geral, uma descrição em geral da situação de Jesus, e a segunda parte vai para um momento específico, baseado num versículo do Evangelho de Lucas. Então nós vamos lendo e comentando. Multidão de sofrimentos. Sempre estava Jesus cercado pela multidão. Entardecia. A multidão representava as enfermidades e mazelas que lhe eram conduzidas pelos magotes humanos, assinalados pela dor. Em todos os tempos, o sofrimento é a cobrança do pretérito culposo dos atormentados, em lapidação benéfica para a própria redenção, em clima de urgência. A lepra, ingrata e hedionda, procede do espírito que exterioriza a degenerescência dos tecidos sutis, exudando as misérias íntimas na faina incessante da purificação. Assim, a cegueira e a surdez, a paralisia e a mudez, o câncer e tantos outros suplícios que expressam o limite imposto ao devedor na faculdade cujo uso foi mal aplicado, fazendo-o ser calceta em si mesmo, carecente de imediata reparação. A falta do órgão ou membro, a desarmonia da faculdade ou função, representam sempre a cobrança que chega em forma de controle e educação, predispondo o ser para a liberdade. E como a dor tem sido a característica da vida humana, Jesus estava sempre cercado pela multidão. Então ela começa aqui, nos lembrando, de que em todos os momentos aqui na Terra, até hoje, que ainda estamos num mundo de expiações e provas, em fase de transição para o mundo de regeneração, mas ainda hoje as dores humanas se encontram em toda parte, em todos os momentos, em todos os lugares, independente de raça, de cor, de religião, de instrução, de área econômica, tanto rico quanto pobre. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a dores, a passarmos por situações difíceis, e é algo natural, visto que estamos aqui na Terra para evoluir. E cada vez que agimos
de forma incorreta, tanto nas encarnações pregressas quanto agora, quando agimos de forma incorreta, estamos plantando dores futuras. Não é um castigo de Deus. Jesus não vai nos castigar. O castigo vem de nós mesmos, porque nós sofremos a ação da causa e efeito. Nós agimos errado, vamos colher os frutos, vamos colher os resultados, as consequências daquele ato errado. Assim como quando fazemos coisas boas, também vamos receber as consequências daqueles atos bons. Então, tudo de acordo com as obras que realizamos. Cada um vai receber e vai passar por situações de acordo com aquilo que tenha que aprender, né? Então, as dores físicas pelas quais passamos nos depuram a alma, desde que saibamos sofrer com resignação, estaremos nos beneficiando das dores, vendo a dor como nossa mestra, né? Mas que saibamos sofrer sem reclamar, sem incomodar a outras pessoas, sem se tornar alguém insuportável, porque eu estou com dores, então tenho que descarregar aquela dor para outra, com mau humor, tratando mal aquelas pessoas que justamente vêm para me ajudar, né? Então, aí já não está não está corrigindo, está plantando mais ainda uma colheita ainda pior, né? Uma colheita, as sementes que estamos plantando não serão de boa natureza, né? Então, mas o sofrimento aceito com resignação e seguindo em frente, vivendo um dia de cada vez da melhor maneira possível, esse sim vai nos ajudar a galgar os degraus da escada evolutiva, permitindo que nós cheguemos àquele grau de felicidade para que todos nós fomos criados. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para que alcançássemos, para que conquistássemos a verdadeira felicidade através da elevação, da pureza. Então, quanto mais nos aproximarmos da pureza, da correção, das coisas corretas, das atitudes corretas, mais rapidamente estaremos nos aproximando dessa felicidade. Então, como Jesus curava corpos, né? Curava as enfermidades do corpo e da alma, ele estava sempre cercado por essa multidão, né? Quem era essa multidão? Ela continua explicando aqui, né? Eram os atormentados de ontem, ora envergando marcas e manchas do passado, na condição de atormentados atuais, buscando sequiosos a água lustral do Evangelho do Reino para lavarem as imundícies da imperfeição. Cercado pela multidão, ele abria os braços e descerrava os lábios, socorrendo e falando. A voz modulada em musicalidade divina derramava lições de vida em urgente profilaxia, de modo a que todo aquele que pudesse recuperar-se não tornasse aos erros transatos, a fim de não se acompliciar com o crime de que decorrem sempre mais graves e danosos compromissos. E as mãos misericordiosas libertavam das amarras limitadas do padecimento, facultando agilidade e os meios de crescimento superior aos beneficiados. A multidão buscava-o sempre ansiosa. Dos seus lábios recolhia pérolas em luz, gemas em claridade incomparável para iluminar a senda de percalços e pedrouços. E das suas mãos recebia o vigor em dádivas de saúde, que renovavam as peças gastas e os implementos orgânicos em desconcerto, produzindo o refazimento e a paz. Amava-o a multidão, ao menos necessitava dele avidamente, e o seguia. Então, essa multidão que o seguia, né, era justamente as pessoas que
que sofriam, eram os sofredores, que estavam em busca da cura, em busca do consolo para suas dores, em busca da cura para seus corpos doentes. E Jesus a todos acolhia, nem todos ele curava, nem todos ele curou. Mas aqueles que ele curava, ele sempre dava aquela mensagem: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, por quê? Porque mesmo quando recebemos a cura, recebemos a bênção de uma cura de uma doença, se nós não nos cuidarmos, não atentarmos para o comportamento relacionado aos cuidados durante a convalescença, e se aproveitarmos, assim que nos vermos curados, continuarmos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de adoecermos, vamos adoecer novamente, né? E geralmente a recaída é sempre pior, né? Então isso que ele deixava bem claro, que aquelas pessoas que recebiam a cura, que elas deveriam também fazer a cura interior. Ele podia curar o corpo, mas não podia curar a alma, a atitude de cada um, porque aí entra o livre-arbítrio. O que cada um ia fazer dali para frente com aquela cura ia depender unicamente daquele que foi curado. Então, todos andavam em busca, porque o que ele trazia de alimento para a alma, as curas das doenças da alma que ele trazia, era através da sua mensagem. Porque quando eu ouvir a mensagem de Jesus, havia uma transformação interna, aí a cura se processava. A cura interna se processava. As dores deixavam de ser tão doloridas, né? E assim ele encantava aquela multidão, que sempre buscava ouvi-lo novamente. Depois de ouvi-lo uma vez, queria ouvi-lo sempre. Aí, então aqui termina a primeira parte da mensagem, e agora ele vai entrar na mensagem relacionada ao Evangelho de Lucas 50, do capítulo 5, 40 e 41, que é onde ele está contando, né, o que aconteceu depois de ter falado, depois de ter feito várias curas. Então, as pessoas estavam cheias, né, de pessoas em volta, em busca de cura também, como está aqui no Evangelho de Lucas 5, 40 e 41. Então, ele dizia, né, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas no argueiro do que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então, é baseado nesse episódio, né, nessa passagem, que Amélia discorreu a história aqui, né? Começava o ministério entre expectativas e ansiedades. Quantas vezes Israel tivera outros profetas? Procediam de todos os rincões e se caracterizavam, não raro, pela severidade e aspereza dos conceitos, que, semelhante a látegos em brasa punitiva, azorragavam com doestos e ameaçavam com longas e penosas correções. Há pouco escutaram-se a voz do Batista, e a sua figura austera derramava o verbo abrasador, conclamando ao arrependimento e ao aproveitamento da hora antes que se fizesse tarde. Então, quando Jesus chegou, já haviam passado por Israel um número enorme de profetas, né? Que aparecem todos lá no Velho Testamento. E ali, já no Novo Testamento mesmo, nós temos João Batista,
que falava com veemência, né, sobre o castigo, sobre que era preciso se arrepender imediatamente para não, porque senão ficaria muito tarde, ou seja, era aquela ameaça do inferno, né, ameaça do sofrimento caso não houvesse a mudança imediata. Então, todos os outros profetas também, os anteriores, muitas vezes até chegaram, né, a punições daqueles que não aceitavam os seus ensinamentos, né? O próprio João Batista, quando, como Elias, mandou queimar, mandou decapitar, né, uma série de pessoas que não estavam aceitando o seu Deus, né, o Deus da forma como ele dizia. Então, que aí no caso ele também ressarciu, né, o seu débito, né, ele próprio passando pela mesma situação que ele fez passar no passado, né. Então, os profetas anteriores sempre eram severos, ásperos, né. Jesus, porém, né, aquele suave rabi, era mansuetude e abnegação. Quando o semblante se lhe fazia grave, a meiguice e a dor exteriorizavam todo o seu amor e, ao mesmo tempo, refletiam as suas esperanças, penetrando no porvir, em cujo curso incessante dos tempos o homem encontraria a paz. Então, Jesus sempre teve aquela suavidade, né? Mesmo quando ele ia chamar atenção, né, falar a respeito de alguma coisa mais grave, mais séria, ele não ameaçava, né? Ele colocava as palavras de forma que havia ainda esperança. Ele sempre deixava uma esperança de correção. Era o mês de Nissan. A tarde caía suave e calma. Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Então, estava no início do ano judaico. A notícia da cura da sogra de Simão, cuja febre, repreendida pelos seus lábios, se evadira, atraía a multidão de necessitados. Carreados por ventos brandos, aromas sutis balsamizavam a tarde em festa de luz. Então, as pessoas souberam, né, que Jesus havia curado a sogra de Pedro, então mais ainda se aproximaram, aumentou ainda mais aquela multidão. A praia amiga, referta de esperanças, suspirando no coração ansioso dos homens, ali representava todos os tempos, o ontem e o amanhã da dor, perseguindo a paz. Ele aproximou-se e começou a curar. Luz divina em sombra densa. Sua aura reativava as forças fracas, recompondo os desgastes e desalinhos dos infelizes. O espetáculo da alegria espontânea explodindo comovia, e a reconstrução da saúde entre o olhar esgazeado de surpresa dos comensais do sofrimento, a rearticulação das faculdades psíquicas dos antes atormentados, os espíritos imundos expulsos pelo seu magnetismo fascinavam e, num crescendo, avolumavam-se as emoções à sua volta. As vozes estremunhadas dos obsessos, desligados das vítimas, gritavam: "Tu és o Filho de Deus". Então, aquelas obsessões que Jesus, pela sua força magnética, fazia com que os espíritos obsessores se desligassem dos obsidiados, né, como eles chamavam, né, de espíritos imundos, né? Nós sabemos que são nossos irmãos também, né? Mas ao se desligarem, eles começavam a gritar: "Ah, tu és o Filho de Deus". Ele, porém, sereno e pulcro, respondia: "Eu vos proíbo de falar. Afastai-vos daqui". Porque ele não queria que houvesse aquela discussão naquele momento. Mas isso demonstra que os obsessores reconheciam a força dele
que ele tinha essa capacidade de fazer com que eles se desligassem e parassem de prejudicar aquelas pessoas. No desabrochar natural das alegrias, uma pausa se fez espontânea durante o sublime repasto da esperança. Ele então falou com eloquência e magnitude. Todos os males promanam do espírito, tendo e tento. Então, tudo aquilo que vem de nós não é o nosso corpo. O nosso corpo adoece porque nosso espírito está doente, né? O espírito é a fonte gentil e abundante em que nascem a enfermidade e a saúde, o destino e o porvir de cada ser, conforme se acumulam nas nascentes os atos que padronizam as futuras necessidades. Enquanto o homem não mergulhar na intimidade dos seus problemas para solucioná-los à luz da razão e do amor, não conseguirá o lenitivo da harmonia. Sois o sal da terra. O valor dele é mantido enquanto conserva o sabor. Sois a luz da oportunidade, enquanto marchares espargindo bênçãos e distribuindo esperanças. Deus, nosso Pai, é o Criador, mas o homem, ascendendo, é o autor da sua dita ou desgraça. Inutilmente buscareis fora a saúde se não a mantiverdes retida no âmago do espírito, cuja perda se transforma em incessante aflição e maior tormento. A saúde, ao seu turno, é a oportunidade de evolução e de responsabilidade para com a vida. Buscai antes o amor e fazei todo o bem possível para vos conservardes em paz. O amor é a candeia acesa e o bem é o combustível que a mantém. Pacificai-vos para que vos conduzais em espírito de sabedoria, fazendo longos e proveitosos os vossos dias de júbilo na terra e felizes mais tarde nos céus. Então, com essa fala, Jesus está mostrando que a nossa saúde física depende também da nossa saúde espiritual. Depende de como aceitamos a doença, de como podemos utilizar as nossas dores para a nossa evolução. Sempre utilizando o amor. Como ele deixa bem claro aqui, né? Buscai antes o amor e fazei todo o bem possível para vos conservardes em paz. O amor é a candeia acesa e o bem é o combustível que a mantém. Então, nós vemos que a prática do bem, independente das dores pelas quais estejamos passando, todo o bem que nos for possível fazer é válido e nos auxilia. Nos auxilia a suportar melhor as nossas dificuldades e nos prepara de uma forma bastante harmoniosa para o nosso retorno, para que no futuro tenhamos uma vida melhor na espiritualidade. Dito isso, né, Jesus, Amélia continua. Clara manhã, sua presença apagava a noite, sugando-a com beijos de luminosidade libertadora. E por onde andava, lá estava a multidão aflita. E ele prosseguia, disseminando a saúde por ser um excelente mensageiro da vida. Ao longe, o sol declinava, caindo além dos montes, adornando a paisagem de ouro fulgurante no ar. E todos, tocados pela sua misericórdia, os antes aflitos, debandavam na direção do lar, deixando-a meditar em profundo recolhimento, sob o fulgor das primeiras estrelas, o Filho do Altíssimo. Então, depois de passar o dia todo trazendo a todas as pessoas a mensagem do amor, a mensagem da saúde física e espiritual, aqueles que foram buscá-lo retornavam mais tranquilos para os seus lares. E deixando Jesus ali, sozinho, meditando a respeito de toda a sua ligação com Deus,
o momento em que ele se tornava um momento de recolhimento para ele. Então, qual a mensagem, né, que a Amélia vem nos trazer aqui, né? Então, cada um de nós pode perceber o que tocou mais fundo no coração. Mas a gente pode perceber que Jesus é sempre o médico dos homens e das almas. Que Jesus podia curar a todos, como muitas vezes em processos, em doenças graves pelas quais passemos, podemos almejar a cura. Muitas vezes recebemos essa bênção. Em outras, amenizam-se as dores, mas a doença não acaba porque nós precisamos passar por aquela situação, por aquele aprendizado. Mas cultivando acho que eu acredito assim, para mim, assim, eu vejo que essa frase, né, que resume tudo: buscai antes o amor e fazei todo o bem possível para vos conservardes em paz. Porque quando a gente está em paz conosco mesmo, com o nosso coração em paz, sabendo que estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nos é possível fazer, por mínimo que seja, busquemos essa paz interior de saber que o que pudermos fazer, estamos fazendo. Se não podemos auxiliar financeiramente, podemos auxiliar com o nosso tempo, dedicando o nosso tempo ao nosso próximo. Se estamos acamados, ainda assim podemos orar por outros irmãos que estejam passando pela mesma situação que nós, ou talvez até por situações piores. Então, sempre existe uma possibilidade de fazermos o bem para estarmos em paz conosco mesmo. Que essa paz interior, é o meio caminho para a nossa evolução. Para que nós possamos ter a certeza, chegar ao final tendo a certeza de que cumprimos com aquilo que nos propusemos. Sabemos que muitas coisas deixamos de fazer. Quando fazemos um balanço, muitas vezes a gente percebe que havia coisas que poderíamos ter feito e não fizemos. Mas hoje, o dia é hoje, não importa o que tenhamos feito no passado, se cometemos erros. Hoje é o dia de buscarmos o amor e buscarmos fazer todo o bem possível. Segundo Paulo, o amor cobre a multidão de pecados. Então, é isso que nós devemos buscar, corrigindo o que for possível corrigir, o que já tenhamos feito de forma incorreta, procurando não errar novamente, e ainda que a gente erre, cometa ainda algum erro, procurar imediatamente corrigir, não permanecer. Divaldo fala numa palestra, né, que nós podemos, que os maus pensamentos podem se aproximar de nós, mas que nós não precisamos puxar a cadeira e convidá-los para permanecer conosco. Então, seria essa a mensagem que nós temos hoje. Agradecemos a todos que vão nos assistir. Agradecemos profundamente a oportunidade que o Maurício nos proporcionou de fazermos esse estudo, que a gente que estuda é exatamente aquilo que a gente está precisando interiorizar. E vamos agradecer a Deus, pedindo que saibamos aproveitar cada minuto da nossa vida para amarmos e buscarmos a paz dentro de nós mesmos. Que assim seja. Muita paz.